Ele é considerado até hoje um dos maiores galãs dos anos 80, atlético, de olhos azuis e muito bonito, apesar de baixinho para os padrões masculinos. O problema é que a fama meteórica de Lauro Corona foi interrompida abruptamente por doenças oportunistas e uma mídia pior ainda. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Nascido numa família de classe média em 6 de julho de 1957 em Copacabana, Lauro Del Corona quase se tornou jornalista. Aos 20 anos, ele até entrou para o curso de comunicação, mas ainda no primeiro período topou com um negócio chamado teatro infantil, que mudou sua vida. Me descobri como ator, me descobri no palco. Percebi que era desta forma que eu queria me expressar, definitivamente. E esse definitivamente dele não era ator. Aos 15 anos, Lauro trabalhou com a mãe como vendedor de roupas, mas se viu inquieto demais para ficar só atrás do balcão com aqueles olhões azuis. Então, migrou para a carreira de modelo, aparecendo em vários comerciais de publicidade, até para Commander Flip Top, onde surgia num vídeo com os cabelos fartos, num texto todo motivacional, só para vender cigarro. É preciso dar a esses jovens a mesma crença que pedíamos na nossa juventude. É preciso limpar a estrada e abrir esse mundo novo que vem chegando. E que é só deles. Commander Flip Top, o cigarro para o seu jeito de viver. E foi fazendo isso que 2 anos depois, ele chamou a atenção de um diretor que queria um substituto para Ronaldo Rezedá, que tinha ficado doente. Rezedá foi um artista bem popular, que trabalhou com figuras lendárias como os Dizzy Croquettes, Elis Regina e Rita Lee, e que para completar sua renda dava aulas de jazz, inclusive para o Lauro Corona. Detalhe que a vaga que Rezedá liberou foi para uma peça infantil, ou seja, foi justamente nesse período, por volta de 1977, que Lauro entrou para a faculdade para ser jornalista, quase escapando do mundo do entretenimento, até mergulhar na atuação, que não largou mais. Quero fazer cinema, quero fazer teatro, eu quero desenvolver todas essas vidas que eu tenho dentro de mim. Um dia, enquanto fazia uma dessas peças infantis, o Lauro Corona foi visto por 2 lendas, o Zimbisque e o Paulo José. O Zimbisque, ou Zimba, foi o cara que dirigiu Vestido de Noiva em 1943, a peça do Nelson Rodrigues que revolucionou o teatro brasileiro. Já o Paulo José, acho que dispensa palavras, ele foi o cara do premiado e aclamado Todas as Mulheres do Mundo de 66. E lá em 77, eles estavam precisando de alguém para um especial de TV chamado Ciranda Cirandinha, que acabou depois virando um seriado. A história retratava sonhos e angústias da geração pós-hip. Eu me amarro na Zorra de São Paulo, cara. Principalmente na hora do rancho. Rush. Não, do rancho, comida. Só os restaurantes de São Paulo justificam a cidade, né? Era um papel menor, mas fui fundo. Sabia que era a grande oportunidade de minha vida. Resumiria o ator em entrevista para a revista Contigo. E ele não errou. Meses depois, o Lauro Corona já estreava no horário nobre e logo em Dancing Days, simplesmente uma das novelas mais influentes da história do Brasil, e ele não passou batido. Como afirmou o Nilson Xavier no seu site Teledramaturgia, foi o personagem do Lauro Corona em Dancing Days quem popularizou aqueles famosos voos de asa delta para fora da zona sul carioca, e que até hoje em filmes, séries e novelas são vendidos quase como algo só de gente rica e descolada. Porém, essa súbita ascensão com apenas 21 anos lhe causou certa crise, como ele afirmou à revista Contigo. Essa novela foi um marco em minha carreira, mesmo porque entrei em profunda contradição comigo mesmo. Não sabia se fizera sucesso porque era bonitinho ou bom ator. Obviamente uma crise infundada, já que ainda em 1978 ele ganhou o troféu de ator revelação da Associação Paulista de Críticos Teatrais. Sim, logo em seu primeiro papel na televisão. Ainda assim, tal impacto acabou sedimentando o ator numa caixinha que ele não curtiu muito e contra a qual lutaria por toda a sua carreira. A do moço riquinho, muito gente boa, humilde, mas por vezes ingênuo, que acaba atraindo ou a moça pobre ou a interesseira. É
o que acontece em Dancing Days, Elas por Elas, Louco por Amor, suas primeiras novelas já nos anos 80. Sem falar que em duas dessas, a interesseira ainda era sua melhor amiga, a Glória Pires. E claro que toda aquela fama de bom moço atrairia alguma polêmica que pudesse manchá-lo. E ela veio ainda em 1981. No auge da carreira dele, a polícia encontrou 2 cheques no nome de Lauro Corona, no poder de um traficante de tóxicos. E por tóxicos entenda drogas. Lauro foi até indiciado pelo uso de entorpecentes, mas absolvido por falta de provas e passou a vida negando o uso de tóxicos, segundo a revista Amiga. O irônico que nesse ano ele estava dessa vez bombando numa novela em que fez um personagem pobre que se apaixona pela moça rica. A novela era Baila Comigo, e graças a ela, Lauro jogou mais uma moda entre os jovens, a bandana, às vezes junto com as polainas de academia, já que a novela fazia uso desses cenários, que já estavam na moda. O que não estava tanto na moda era a barba mais volumosa, usada nessa fase do ator e também copiada. E embora isso pareça bobo, vale ressaltar que naquela época, a barba era um símbolo forte de um homem deselegante, bruto, irresponsável, ou vagabundo, desleixado e por vezes metido a revolucionário. Grande maioria dos galãs e atores das novelas brasileiras mantinha a face totalmente limpa, fazendo jus a personagens mais exemplares ou só padronizados. A barba só entraria na moda masculina no final dos anos 2000 para 2010. É por isso que o Lauro Corona conseguia se destacar, e melhor ainda, com o seu jeito mais sensível que parecia frágil, mas com um sorrisão de moleque, o ator servia um tipo de galã diferente dos galãs principais da época, como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Tarcísio Meira ou Erson Capri, que faziam a linha mais tradicional, aquela coisa mais viril, máscula, séria, essencial no período da ditadura. Só havia um detalhe. O ator era considerado baixinho demais para ser o galã ideal para o horário nobre. O Lauro Corona tinha só 1,65 de altura, 1,63 segundo o Jornal Brasil. Por isso, ele só pegou papéis secundários nesse horário das 8 da noite. Mesmo assim, nos anos 80, o Lauro Corona era quem recebia mais cartas de fãs do que todos os outros atores. E para completar, ele tinha maior identificação com os jovens. De certo modo, então, o Lauro Corona definiu um novo tipo de galã pós-regime militar e se pode dizer até que ele antecipou aqueles galãs mais joviais, moleques dos anos 90, que ficaram bem populares, em especial após Malhação, que estreou em 95. Prova também do seu apelo é que os seus 2 únicos filmes no cinema viraram clássicos. O primeiro, de 82, Um Sonho Não Acabou, tentava mostrar o sentimento de rebeldia dos jovens pós-ditadura. O Lauro Corona até faz meio que um músico ali, e esse filme inclusive tem aqui pelo YouTube. Como estagiário não tá dando mais. Eu preciso ser contratado de qualquer forma. Que isso, eu tô precisando trabalhar. Eu posso trabalhar em qualquer turno, de dia, de noite, pra mim tanto faz. Faculdade, vestibular eu penso depois, isso não tem o menor problema. Já a Bete Balanço, de 84, foi a maior bilheteria daquele ano, desbancando até filmes internacionais ao tentar abordar a geração rock brasileira, inclusive com participação do Cazuza, que muitos acreditavam ser algum parente do Lauro Corona devido à incrível semelhança entre eles. Ô, rapaz, e aí? Tá sumido? Pois é. Não vem mais à praia? Não, eu não posso vir à praia não, rapaz. Não sou vagabundo que nem você. Tô trabalhando o dia inteiro, fotografando. Que é isso? E você? Que é isso? Tô com uma super banda aqui na praia. E foi por causa desses filmes que o Lauro Corona até arriscou carreira na música, com direito a programas musicais apresentados por ele, todo vestido de forma excêntrica, uma coisa super da época. Mas ele também fez videoclipes, discos de sucesso, saiu em turnê pelo Brasil, teve até música que virou tema de novela e hitou, e foi só aí, quando ele fugiu um pouco da televisão, que ele enfim conseguiu se desvincular daquela imagem que ele firmou no início de carreira. A vida é curta, não tem nada pra perder. A vida é curta, eu tenho mais é que viver. Seu único vilão, afinal, foi num especial de 79, intitulado O Homem Pálido, dentro de um projeto chamado Aplauso. Só em 1986, ele fez um trabalho mais ousado, como um gigolô num triângulo amoroso com uma prostituta, em Memórias de um Gigolô, considerado um dos seus melhores trabalhos. Só então, no ano seguinte, que ele ganhou seu primeiro protagonista, em Direito de Amar, novela das 6, de época, e provavelmente só porque Lauro já beirava os 30, o que na época significava
representava o auge da maturidade e que o outrora garotão agora merecia um papel de destaque, maduro e adulto. Mas aquilo com que ele tanto sonhou, no fim, não durou. Hey sócis, uma pausa aí rapidinho para você deixar o seu like, que ajuda muito a impulsionar nosso canal a chegar a outras pessoas. E se você gosta desse tipo de vídeo assim biográfico, principalmente de figuras brasileiras, que geralmente dão um pouquinho de trabalho, considere aí se tornar o nosso apoiador na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de R$5 você tá ajudando aqui o canal a se manter na ativa. Muito obrigado pela atenção de vocês, pensa aí com carinho e agora vamos continuar o vídeo. Após Direito de Amar, Lauro Corona emendou Vida Nova, também das 6, de época, onde fez um português apaixonado por uma judia. Mas não demorou para que, de repente, ele começasse a sumir das gravações, o que rapidamente chamou a atenção e o interesse da mídia da época. Pedi 10 dias de descanso, que viraram 10 dias de entrevistas. Então, resolvi dar um tempo. O chato é que as notícias e os boatos a meu respeito me metralharam. Disparou o ator nesse período, ao jornal O Globo. Afinal, logo esses dias viraram meses, incluindo uma viagem para os Estados Unidos para se tratar. Primeiro, a equipe dele alegou estafa, devido à alta exposição do forno da padaria de seu personagem e ao cheiro de removedor de limpeza do estúdio. Mas com o tempo, Lauro já não conseguia decorar as próprias falas. Numa das tentativas de retorno, a aparência de Lauro assustou seus fãs. A altivez deu lugar a um físico debilitado, frágil e de poucos cabelos. Para piorar, meses depois, em abril de 1989, a revista Veja estamparia na capa a polêmica: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública, após o cantor ter admitido que tinha HIV um ano antes, a Folha de São Paulo. Assim se deu início uma verdadeira caça sensacionalista atrás do queridinho do Brasil, o outrora garoto de ouro, herói das 6 e dos jovens daquela geração. Isso porque na época ser homem e assumir um diagnóstico de HIV era praticamente se assumir gay. 2 manchas na carreira. E era atrás de ambos os escândalos que as revistas estavam. Não que de certo modo ele escondesse a sua sexualidade. Em uma de suas últimas entrevistas à revista Amiga, o ator soltou de boa: não tenho barreiras com os homossexuais. Se toparia uma trans homossexual, não poderia dizer dessa água não beberei, pois não sei o dia de amanhã. Contudo, se toda aquela perseguição queria extrair do Lauro Corona o mesmo que eles conseguiram com o Cazuza, eles só tiveram um efeito reverso. Se o Cazuza usou da sua doença como uma ferramenta de luta e conscientização, a pressão em torno do Lauro e da sua família só fez com que o ator entrasse em depressão e se tornasse recluso. Segundo matérias, o Lauro teria preferido a homeopatia e ele teria até recusado tratamentos pagos para fora da Rede Globo que ela disponibilizava na época para os seus atores. E assim como ele nunca se assumiu gay ou bissexual para o grande público, também nunca confirmaram a sua doença, embora ele tivesse claramente sintomas do vírus. Preciso de paz, por favor, não brinquem com a minha saúde. Chegou a implorar, antes de se refugiar no sítio da irmã e falecer em 20 de julho de 1989, com apenas 32 anos, de múltiplas complicações oportunistas decorrentes do provável HIV. Morre no Rio o ator Lauro Corona. Ele tinha 32 anos e ficou famoso como galã romântico de novelas. Lauro Corona morreu de insuficiência respiratória e infecção generalizada. Ele foi enterrado 9 horas depois de morrer. E ainda no cemitério, a mãe do ator, chorando muito, soltou à imprensa que rodeava o lugar: vocês conseguiram acabar com ele. E ela não estava errada e nem aquilo acabou ali. A forma como a mídia propagava desinformações, preconceito e pânico moral fez com que milhares de pessoas acometidas pelo HIV não procurassem o tratamento adequado. Segundo Rafael Spaca, o Zacarias dos Trapalhões, por exemplo, teria sido um deles, pois ele se isolou, preferiu também a homeopatia e faleceu em 1990, meses depois do Lauro Corona. E basta lembrar que ainda em 2023, uma pessoa morreu a cada minuto por doenças relacionadas à AIDS, segundo dados da UNAIDS Brasil, mesmo já havendo todos os medicamentos que previnem tanto a transmissão quanto a morte. Ou seja, mais do que nos anos 80, o negócio hoje é menos sobre o tratamento e mais sobre conscientização.
Uma semana após a morte de Lauro, artistas e figuras nacionais até se uniram ao Ministério de Saúde num vídeo educacional, a fim de alertar as pessoas. Prova de que a figura do ator não só representou muitos jovens e inconformados dos primeiros anos pós-ditadura, como Lauro Corona também marcou uma era que nunca mais seria a mesma, após uma doença que, na real, nunca teve um rosto, uma idade, um gênero e uma só sexualidade. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo, se você chegou aqui nesse finalzinho com a gente, onde a gente solta mais algumas curiosidades que não entraram no vídeo. Eu não sei se realmente ficou claro, mas Lauro Corona foi muito famoso no tempo dele. Ele atingiu o auge muito cedo, aos 25 anos ele realmente já era uma sensação. E eu tenho a impressão de que enquanto pesquisava o Lauro Corona, eu encontrei um termo para o fenômeno Lauro Corona. Ele teve, assim, um nome, um apelido para essa fama, para essa febre, como dizia na época. Mas eu li essa informação em algum lugar, mas não consegui encontrar ela de novo, então decidi não colocar no texto. Se você conheceu, é da época dessa época de Lauro Corona, ou se você entende mais de Lauro Corona e isso for real, comentem nos comentários. Não encontramos mais essa info, então precisamos tirar. Também teve outra curiosidade, nas últimas entrevistas do Lauro Corona, eu encontrei a repórter perguntando para ele como foi se sentir descobrir que os seus amigos tinham inveja de você. Então deu a entender que algo rolou também nessa época de fim de vida dele, de além da mídia estar perseguindo ele por causa do HIV, deu a entender que teve alguma treta, ele meio que ficou magoado e percebeu que alguns amigos não eram amigos de verdade, tanto que ele ressalta que a única amiga mesmo dele é a Glória Pires, tanto que eles se consideravam irmãos, eles até moravam um do lado do outro, mas também não encontramos mais nada em relação a isso. Se alguém falou mal dele ou algo assim, se você também sabe alguma coisa, diga aí nos comentários. E a ideia para esse vídeo do Lauro Corona, na verdade, veio de 2 vídeos que a gente fez ano passado sobre a masculinidade no cinema e na cultura pop. Então, se você ainda não viu esses vídeos, fica aí a dica. A gente cita o Lauro Corona justamente como esse exemplo do novo galã, né? Lá indo mais para os anos 90, aquele galã mais jovem, mais molequinho, mais sensível. É como se ele fosse o nosso James Dean com Montgomery Clift, né? Então ele tinha essa pegada assim mais atual, mais moderna. A gente levou mais ou menos um mês para chegar nesse texto final. Ele realmente deu um pouco mais de trabalho, justamente porque não tem fonte, né? Você tem que caçar de revistas, de jornais antigos. Então fica aí, não tem uma biografia mesmo sobre Lauro Corona. Se você também tem algo a acrescentar que de repente tenha errado, deixado passar, digam aí nos comentários. E é isso aí, sócios! Dadas as informações extras, vamos lá para nossa brincadeirinha de cada final de vídeo, que é a nossa frase de engajamento. Para você que nunca comentou aqui no canal Sociocrônica ou quer comentar e não sabe o que comentar, a nossa frase de hoje vai ser "O sonho não acabou", em referência ao primeiro filme do Lauro Corona. Então comenta aí "O sonho não acabou". E se quiser continuar a ajudar o canal Sociocrônica a continuar respirando, lembrando sempre do nosso Apoia-se, do nosso Pix, do Seja Membro e do botão Valeu! Obrigado pela companhia, obrigado por fazerem o Sociocrônica possível. E até o próximo vídeo. Tchau!